Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Confesso para vocês que já estava sentindo falta de poder estar gravando um vídeo assim e às vezes a gente se depara com algumas coisas que tentam nos parar, que tentam nos desanimar, mas a obra de Deus nós não podemos parar. Semana passada, o meu pastor, há 2 semanas atrás, o meu pastor ele iniciou um projeto a qual me motivou voltar de novo a estar gravando vídeo, porque sinceramente, eu estava desanimado em poder gravar vídeo. Ele deu uma leitura do livro de Provérbios para a gente ler junto com a família. Então, a partir daí, eu e a minha esposa decidimos que pela manhã, antes do café da manhã, a gente não iria ficar apenas só em Provérbios. Isso são valores que eram valores antigos que foram se perdendo no decorrer do tempo, e nós estamos tentando resgatar isso, culto domiciliar, e já de mão já quero lançar já um desafio. Comece a resgatar dentro do seu lar valores que um dia foram perdidos, culto com a família, de estar junto, brincando com os filhos e várias outras coisas. Então, esse desafio, ele automaticamente, quando você aceitar esse desafio, ele vai se tornar um convite para você. Confesso para você que no início, nada no início é fácil. Tudo no início é muito difícil. Um exemplo disso é que quando você vai para um trabalho novo, você automaticamente vê que você vai encontrar dificuldade, mas depois passa a ser prazeroso. E assim com a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus pela manhã, você vai ver que o seu dia vai mudar. Muitas das coisas que às vezes você vai estar lendo, você vai colocar isso em prática no seu dia. Na semana passada, minha esposa, minha linda esposa, está aqui do meu lado, ela colocou um vídeo na internet e eu tinha comentado com ela a respeito disso, sobre Lucas 15, que primeiro é uma ovelha perdida, depois a dracma perdida e depois o filho perdido. Então automaticamente ela colocou um vídeo, eu achei bacana, eu comentei com ela que eu tinha vontade de colocar esse vídeo sobre cada um tema desses. E ela colocou da dracma. A dracma é algo, não vou falar da dracma, vou falar hoje da ovelha. A dracma é algo de valores que foram perdidos dentro de casa e de coisas que foram, às vezes, distraídas, com a distração, as pessoas perderam esse valor. E ali foram para ela recuperar, teve festa e tudo. E hoje, nos dias de hoje, só para dar uma pincelada muito rápida aqui, nos dias de hoje, a gente tem perdido muitos valores dentro de casa. A internet, a distração, as coisas que o mundo hoje tem oferecido, tem perdido esses valores. Valores de estar junto com a família, lendo a palavra de Deus, estudando, de estar sentando, ensinando os filhos. Muitas das vezes hoje a gente prefere pegar e deixar o celular fazer isso, ensinar. E muitos casamentos estão sendo desfeitos por causa de distrações, pequenas distrações que estão dentro do casamento. Então são valores que foram perdidos no casamento. Foi o que minha esposa falou na semana passada. No dia de hoje, nós vamos falar sobre a ovelha perdida. Antes de nós lermos a palavra, eu quero pedir à minha esposa que ela faça uma oração, porque não para abençoar a palavra de Deus, porque essa já é abençoada, mas para abrir os nossos corações, para que os nossos corações venham a ser uma terra fértil, uma terra que vai receber a mensagem de hoje e vai frutificar. E você pode ter certeza, essa mensagem, Deus ele colocou no meu coração e Deus vai falar ao seu coração. Por quê? Porque todos nós, em alguma área, nós tem alguma coisa que foram perdida, talvez um sonho, talvez um projeto, talvez um ente querido, uma família. Então, a gente sempre vai ter algo que foram perdido. Então, preste atenção nessa palavra, esteja com o coração aberto, esteja preparado para ouvir a voz de Deus, que Deus ele quer falar com o seu coração. Então, a minha esposa vai estar orando agora, antes da gente estar lendo a palavra.
e que você venha meditar no que vai ser falado aqui, no que vai ser dito aqui, em todas as palavras que vai ser falado aqui. Pode orar, minha linda. A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu venho apresentar a casa do teu filho e da tua filha em tuas mãos. Eu venho apresentar, Senhor, o casamento, pois o casamento é projeto do Senhor. A tua palavra diz que quem encontra um esposo encontra uma coisa boa. Então, Pai, ensina este homem, essa mulher a cuidar melhor, Senhor, do teu lar. Pai, ensina, papai, eles a ser bons pais, ser bons ouvintes. Pai, eu peço ao Senhor, por gentileza, para guardar a vida das crianças, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo vício venha cair por terra. Nos ajuda a voltar à essência de adoração. Pai, usa o meu esposo também, Senhor, de acordo com a tua vontade, que a tua palavra venha a ser lançada nessa noite, que almas venham a ser alcançadas, Senhor. Que o Senhor venha levar libertação neste coração que está aprisionado e com medo. Em nome de Jesus, e que seus filhos que estiverem enfermos, Senhor, venha operar milagres e maravilha nessa noite. Que cada um venha dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meu querido, minha querida, esteja com seu coração aberto. Que Deus ministrou o meu coração, eu quero estar transmitindo para você. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar no seu coração. Que Deus ele possa transformar a sua vida. E já te pedir, eu fiz um desafio de você voltar a fazer os valores em casa, ler a Bíblia com sua família junto, tirar a internet um pouco, das distrações e começar a viver para que esse foi um desafio. Mas eu quero lançar agora também que se essa palavra tocar no seu coração, não deixa somente com você não. Eu aprendi algo que quando a gente é rio, a gente corre por várias cidades e vai transbordando vidas de pessoas, vai transformando vidas de pessoas. Mas quando a gente é lagoa, crente lagoa, a gente só imposta só pra gente. A gente quer só pra gente. Então se essa palavra falar com seu coração, compartilhe essa palavra. Mostra essa palavra para alguém que está precisando. Porque na verdade todos nós temos algo que foram perdido, como eu disse. E se você também estiver querendo sobre algum outro tema, na quinta-feira nós vamos estar falando sobre o filho pródigo. Depois da quinta-feira, se você quiser algum tema específico, deixa nos comentários aqui embaixo. Fala sobre tal assunto, fala sobre adultério, fala sobre relacionamento, casamento, deixa aqui que isso vai ajudar, porque a partir de hoje nós queremos fazer a obra de Deus com excelência e colocarmos conteúdo no canal para edificar a sua vida, para aumentar a sua fé, para transformar a sua família. Então deixa aqui nos comentários, Deus ele tem algo grande para você. A palavra de Deus em Lucas 15, do 1 ao 7, vai dizer vai contar uma história de uma certa parábola. Eu vou ler a palavra de Deus e se você puder acompanhar na sua casa, aí acompanhe, medite na palavra, porque a palavra ela vai gerar vida em você. Ela vai mudar o seu lar, vai mudar o seu ambiente, ela vai te fazer uma pessoa melhor. O texto fala assim, certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo, este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Então Jesus contou-lhe uma parábola. Se alguém de vocês tem 100 ovelhas e perder uma, por acaso não vai procurar? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos, vizinhos e disse, alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhe digo que assim que também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Nessa versão eu li na NVI, eu não sei qual é a sua versão, mas a gente vai entender algo muito interessante nessa parábola que Jesus conta. Aqui, de início,
a gente já pode entender o seguinte: Jesus estava com os publicanos e os cobradores, os publicanos que eram os cobradores de impostos e as pessoas de má fama. Então, meu querido, e automaticamente os fariseus começavam a julgar. Então aqui Jesus ele começa falando de pessoas, depois ele vai fazer como se fosse um símbolo, essa pessoa uma ovelha, e vai fechar trazendo como se fossem pessoas. Então o que eu quero transmitir nessa mensagem é o seguinte: Jesus ele não veio para as pessoas boas, ele veio para as pessoas doentes, para as pessoas que precisam. E aqui nessa ocasião que a gente vai ver Jesus contando aqui, Jesus estava junto com eles porque eles precisavam de Cristo. Só que os fariseus eles estavam criticando Jesus, porque Jesus estava junto com ele. Você já reparou que muitas das vezes as pessoas, elas às vezes saem da igreja, porque pessoas de dentro da igreja estão criticando elas, não estão vendo o valor delas, estão pegando e fazendo com que essas pessoas se afastem do evangelho. Os fariseus aqui, eles eram as pessoas que estudavam a lei, eles eram as pessoas que estavam próximo a Deus, que eles estudavam tanto, e eles transmitiam isso para o povo. Então eles tinham que ter o amor, porque a Bíblia se resume no amor. Amarás o próximo como a ti mesmo. O maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus, mas o segundo é amarás o teu próximo. Eles não estavam tendo amor por essas pessoas que, no dizer deles que eram perdidas, que estavam perdidas, mas essas pessoas também tinham direito à salvação. Essas pessoas, elas estavam sim, vivendo de uma maneira que talvez não agradava a Deus, mas Deus foi lá para essas pessoas se arrependerem. Nós não fomos chamados para sermos juízes, nós não fomos chamados para criticar a outra pessoa. Nós não sabemos o tamanho da obra, do plano de Deus para a vida dessa pessoa. E aqui Jesus ele vai fazer uma comparação com uma ovelha. Eu quero enfatizar um pouco agora sobre a ovelha. A ovelha, ela é sensível, ela não tem cheiro, ela não sente o cheiro muito bem, ao ponto de ela não saber fazer distinção entre uma erva boa e uma erva que vai lhe causar a morte. Então o que tem que acontecer? Você vai ver que Jesus é o nosso pastor. Nós pregamos isso. Falamos que Jesus é o nosso pastor e fala até no Salmo 23. Tem pessoas que usam o Salmo 23 até como amuleto. Mas Jesus sendo o nosso pastor, o que acontece? Você vai ver o que o pastor faz com a ovelha e o que a comparação de ovelha, como nós. Jesus ele foi morto como o cordeiro sem pecado, o cordeiro imaculado de Deus. Então a ovelha ela é o seguinte: ela não sente o cheiro muito bem, ela não consegue identificar. Ela pode comer uma erva que seja venenosa e mata ela. Então o pastor ele tem que pegar o alimento, separar para a ovelha, para ela comer. E um detalhe: a ovelha não come qualquer coisa. O cabrito come qualquer coisa, o bode sai comendo plástico, papel, lixo, qualquer coisa que ele se encontra pela frente. A ovelha não. A ovelha só come a comida que está fresca, que está saudável para ela, aquilo que foi separado para o pastor. Você tem comido comida fresca? Jesus é o seu pastor. Ele quer te dar comida fresca. Ele quer te dar algo bacana, algo que vai transformar a sua vida. Então, o nosso pastor, que é Jesus Cristo, ele vai separar isso das ovelhas. A ovelha é o único animal no mundo inteiro que não tem como se defender. A ovelha ela não se defende. Pode vir algum animal para tentar matar a ovelha, para pegar ela não se defende. Então, o que eu quero te dizer é que nós não somos bode. O bode se defende, o cobra pica, o escorpião pica e outros demais. Nós não nos defende. Por quê? Nós temos quem nos defende. O pastor é que defende a ovelha. O pastor é que livra ela dos perigos. O nosso pastor, ele tem nos livrado dos perigos. O nosso pastor, ele tem feito coisas grandes para nós. A ovelha, onde que tem ovelha tem muita mosca. Aqui é muito, pessoalmente, eu não conheço, porque aqui na nossa região não tem ovelhas. Mas aqui no Brasil, onde que o maior rebanho de ovelhas estão no sul. Então, onde que tem ovelha, tem muita mosca. E as moscas, quando a ovelha ela vai comer, quando ela vai dormir, na verdade, ela brinca com uma outra de dar a cabeçada. E nisso, pode às vezes dar um machucadinho. Se a mosca
posar nesse machucadinho, ela vai causar varejeira, vai causar bicho, e a ovelha vai ficar louca. Com o barulho das moscas, ela fica louca e ela sai do aprisco. Ela sai correndo sem rumo por causa das moscas. Mas aí o pastor ele tem uma estratégia para fazer com que essas moscas não deixem a ovelha ela louca. Qual é a estratégia? É ungir a cabeça da ovelha com óleo. E o nosso pastor faz isso. No Salmo 133 fala para ungir a nossa cabeça com óleo até que o nosso cálice se transborde. Então, o nosso pastor, ele vai ungir a nossa cabeça, ele vai proteger a nossa mente. Porque Jesus aqui fazendo essa comparação, você vai entender que Jesus ele compara porque a ovelha, além de ser mansa, sensível, é um animal doméstico, é um animal que ele pode ser cuidado dentro de casa, mas ele é cuidado dentro do pasto. E um detalhe, a ovelha, ela pode estar no meio de centenas, milhares de outras ovelhas. Geralmente, quando eles iriam dar água para a ovelha, eles tinham que cercar água, porque a ovelha não bebe água corrente. Jesus é a fonte de água viva. Amém. Hoje você pode beber dessa fonte de água viva. Jesus, ele é a fonte. Então, a ovelha ela não bebe água corrente, porque isso faz com que ela sufoca e ela venha perder a vida. Então, o pastor, ele cercaria e dava água. E geralmente, quando um pastor reunia para dar água, outros pastores também vinham. E um detalhe importante é que podia ter vários pastores. Quando o pastor lá ia embora, se ele chamasse, a ovelha ouvia a voz dele. O que eu quero te dizer é que Jesus ele está te chamando. Você pode ouvir a voz do seu pastor. No meio de vários pastores, no meio de várias vozes que o mundo vai tentar lançar na sua cabeça, você ouve a voz do seu pastor e você reconhece. E você vai seguir o seu pastor. Um outro detalhe da ovelha, que ela produz lã o ano todo. Isso é algo que ninguém precisa falar para ela. É o natural dela, é o instinto dela. A lã, ela servia para fazer a roupa, as vestes para as pessoas. A lã era algo que se o pastor não tirar, ela pode até ficar tão cheia de lã que pode morrer. E o pastor, ele quer tirar a lã, ele quer cuidar de você, para que você continue produzindo. Jesus, ele te chamou para produzir vidas, produzir almas. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Hoje, no dia de hoje, eu estudando sobre ovelha, eu vi algo fantástico. Eu aprendi algo fantástico. O cajado do pastor, ele era como se fosse um ponto de interrogação. Para que servia esse cajado? Esse cajado, ele servia para pegar e trazer a ovelha quando ela saía fora do caminho. O pastor pegava e trazia. Há pouco agora eu falei que a ovelha na noite ela vai dormir, antes de dormir ela fica brincando com a outra ovelha e dá a cabeçada na outra. Quando a ovelha cai, devido a uma cabeçada que uma dá na outra, ela não consegue se levantar. Esse cajado é para que pegasse e levantasse, porque se ela ficar 1 hora apenas caída, ela vai morrer, porque o organismo dela, o intestino dela é muito grande, que vai fazer com que ela exprima o pulmão dela e ela vai morrer. Então o pastor vai usar esse cajado para levantar ela. O pastor hoje ele quer te levantar. O que é que você perdeu nessa caminhada? O que é que você se perdeu? Por onde que foi que você se perdeu? Eu tenho uma notícia para te dar. O bom pastor, Jesus, ele te ama e ele não quer que você esteja perdido. Eu também aprendi que quando a ovelha ela tentava fugir do aprisco, ovelha fujona, ela tentava fugir. Eu vi algo hoje que eu falei assim, não, mas eu até achei injusto, mas depois eu fui compreender, porque o pastor ele quebrava a perna da ovelha. Quando ela fugia do aprisco, quando ela não queria saber, ele quebrava a perna dela. Mas por quê? Eu fiquei pensando, mas por que ele quebrava? Porque quando ele iria cuidar dela, ele colocava ela no colo. E no colo ele dava remédio, levava água fresca, comida fresca, até ela sarar. Depois que ela sarasse, nunca mais ela iria ter medo do pastor, ela iria ter receio. O bom pastor hoje, ele quer te colocar no colo. Ele quer te colocar no colo para que ele venha cuidar, para que você reconheça que ele é Deus. Se você é uma ovelha que anda perdida por aí, em outros rebanhos, que anda por aí solta pelo pasto, Jesus ele quer que hoje você volta. E um detalhe muito importante nessa passagem é que a gente cantamos isso e a gente sempre fala que ele deixou as 99 no aprisco. Não,
Ele não deixou as 99 no aprisco. No final do dia, que geralmente o pastor ele faz a contagem da ovelha, é no final do dia. No final do dia, quando ele faz essa contagem, se está faltando uma, ele deixa no deserto. Nessa versão NTLH, fala que deixou no campo, mas nas outras versões vai falar que deixou no deserto. Deserto é lugar de intimidade com Deus. Deserto é lugar onde que Deus levou o povo para o povo relacionar com Deus. Deserto é lugar de perigo. Sim, muitos perigos, mas é lugar onde que tem a nuvem que tampa sobre o sol quente, para que o sol não venha te queimar. É onde tem uma coluna de fogo, para que o frio não venha te matar. Porque no deserto acontece disso, de ser muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então, o bom pastor, Jesus, ele te deixou no campo, no deserto, para você se relacionar. E um detalhe muito importante, às vezes a gente vai falar que é ovelha, mas não é ovelha, porque ele inicia falando de publicanos e de pessoas de má fama, e termina falando de seres humanos. Então a parábola da ovelha foi só para fazer uma analogia a pessoas boas, porque termina falando que assim também ele veio para as pessoas que não precisam de arrependimento, o justo que não precisa de arrependimento. Eu tenho uma notícia para te dar. As 99, na verdade, quando Jesus morreu na cruz, ele veio para resgatar todos, porque todos nós que estamos aqui na terra hoje, todos os seres humanos que já pisou aqui, não são justos. Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos nos encontrarmos com Deus para que ele venha nos justificar. Ele é o nosso justificador. Ele é o nosso juiz. Ele é o que transforma a nossa vida. Então, se por algum motivo você não está no rebanho, você não está ouvindo a voz do pastor, você não está deixando o pastor cuidar, te alimentar, volte, porque Jesus te ama. Jesus ele quer que você volte. Quando você voltar, ele vai te carregar nos ombros, ele vai te achar mesmo ferido, vai cuidar das suas feridas. Ele quer cuidar das suas feridas. Ele quer te colocar no ombro, quer sarar você e quer te dizer que ele te ama. Se porventura você está andando errante por esse caminho, volta. Jesus ele quer sarar você. Você é muito importante, você vale mais do que o mundo inteiro. Deus ele quer transformar a sua vida. Se algum dia alguma coisa te magoou dentro da igreja, você é uma ovelha que está perdida, volta para a casa do Pai. O Pai está com saudade de você. O Pai quer sentir o seu cheiro. O Pai quer beijar você, quer te abraçar. Não fique perdido por aí, que Jesus ele quer transformar a sua vida. E Jesus ele quer mudar a sua história. Minha linda, você tem alguma coisa que você quer complementar na parábola da ovelha perdida? Você quer falar alguma coisa? Eu só gostaria de falar, né, que Jesus é tão maravilhoso que ele perdoa os nossos pecados. Então essa ovelha se encontrava perdida, né? Porém, o bom pastor sempre vai atrás daquela ovelha perdida e dá uma nova oportunidade. Então, Deus, nessa noite, não interessa o que você tem passado, o que você tem feito. Deus, ele perdoa os seus pecados quando você se arrepende verdadeiramente. Só porque ele quer falar para você nessa noite, vai e não peques mais. Então, ele quer que você muda a sua caminhada, a sua trajetória, né? Se você já está andando, glória a Deus, que essa ovelha, né? Foi encontrada, mas tinha as 99 separadas lá, né? Que no caso é as que não se perderam. Então tem aquelas nessa noite que está ouvindo que não está se perdendo, graças a Deus. Mas vocês fazem muita diferença no reino do Senhor. Agradeço a oportunidade, amor. E o que eu tenho para te dizer, volte, o Pai está com saudade de você. Volte que Ele te ama muito. Não importa por onde você andou. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua vida, mas tem um Deus que conhece e Ele quer mudar, Ele quer escrever a sua história com o sangue do Cordeiro. Ele é o Cordeiro imaculado, Ele deu a vida por você e Ele quer te amar. Então volte, ovelha perdida. Se essa palavra que eu falo com você, compartilhe essa palavra com mais alguém. E como eu já falei no início, valores que foram perdidos dentro de casa, resgate esses valores, leva a palavra de Deus. Esse desafio que eu lancei, passa a fazer isso. No início não vai ser fácil,
Você sentar com a sua família, ler a palavra de Deus, começar a viver coisas de Deus, que toda a sua história vai mudar. Deus quer mudar a sua vida. Eu agradeço que você esteja até aqui agora nesse momento, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa. Muito obrigado por tudo, que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer gerar frutos, e você possa gerar fruto na vida de outras pessoas. Muito obrigado, fica com Deus, que Deus abençoe você, a sua casa e o seu trabalho. Deixa eu falar com vocês, o último recadinho, né? Quem não se inscreveu no meu canal, se puder, por gentileza, se inscrever, né? Vai nos ajudar, que a gente quer levar a palavra de Deus a mais corações. E também, vocês que vai começar o devocional, se talvez já não faz ainda em casa, às vezes você vai falar, Alcione, mas na minha casa ninguém quer fazer, só eu. Começa você mesmo. Porque através de uma vida, Deus muda a família, muda a história de muita gente. Se você for ler a palavra do Senhor, através de uma pessoa, a atitude de uma pessoa, Deus mudou a nação. Deus mudou um país, né? Então, Deus tem o poder de mudar a sua casa através da sua atitude. Então, comece a pegar a palavra do Senhor e lê em voz alta a sua casa. Comece a profetizar, seja um profeta na tua casa. Porque o Senhor é Deus que está com os ouvidos atentos a nossa oração, e Ele aceita tudo. Mesmo se às vezes você não sabe cantar o hino direito, não sabe pregar, comece a pregar na sua casa e louvar, porque o Senhor, Ele aceita, né, aquilo que é de verdade, aquilo que a gente faz de corpo e de alma e de espírito para Ele, né? Um abraço, meus queridos, minhas queridas. Um abraço, fica com Deus. Até quinta-feira, eu te espero quinta-feira.